Olá, galerinha, salve, salve, boa tarde para vocês. Aqui é o tio Ney em mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto é substantivos, né? Então, nossa aula hoje é 5 de abril de 2021. E você, como é que tá? Como foi seu final de semana? Curtiu o feriadão, a Páscoa, comeu chocolate? E hoje a nossa aula ela tem um assunto muito especial. Nós sabemos que a língua portuguesa ela é dividida em diversas classes gramaticais, né? Aproximadamente aí 10 classes gramaticais. Dentre elas nós temos os substantivos, os adjetivos, nós temos os pronomes e muitas outras classes da língua portuguesa aí que nos ajudam a entender melhor, né, interpretar a leitura, a escrita dentro dessa língua maravilhosa que é a nossa língua portuguesa. E dentre essas classes nós temos essa importante que é a classe dos substantivos, que ela é redividida em outras pequenas classes, né, que nós vamos já falar daqui a pouco, tá bom? Então, galerinha, abra aí o seu livro e nos acompanhe, procura aí a página que fala sobre classes gramaticais e nos acompanhe, tá bom? Na nossa aula de hoje. Vamos lá? O que é substantivo? Substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. Então, exatamente tudo que está ao seu redor é um substantivo, ou pelo menos o nome que a gente chama ele é de substantivo. Por exemplo, uma cadeira é um substantivo, é o nome que se dá a um objeto, a cadeira. O quadro branco aqui é um substantivo, o armário, o livro, o caderno. E tudo que você imagina, que você chama de alguma coisa, que tem um nome, isso é um substantivo. Tá bom? Então existe uma variação de substantivos na língua portuguesa, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Nós temos aqui uma casa, nós temos uma barraca, nós temos um canivete, nós temos um lampião, uma fogueira, nós temos uma lanterna, nós temos um relógio. E tudo isso são substantivos, porque é nome que a gente dá a essas coisas. Os substantivos eles podem ser assim, objetos. Eles também podem ser nome de animais, por exemplo, o leão, a zebra, o veado, a cabra, a vaca, o pássaro. Tudo que a gente chama, o rinoceronte, o elefante, o macaco, tudo que a gente chama de alguma coisa e tem um nome, seja de uma espécie viva ou não, é um substantivo. Isso a gente chama também dessa forma as plantas, né? A gente chama também de algum nome, a samambaia, os pés de árvores, né? Vamos dizer assim, a mangueira, a bananeira, tudo são substantivos porque são nome de algumas coisas, as frutas também, tá bom? Tudo que é nome de alguma coisa é de certa forma um substantivo. E nós temos também as pessoas, né? O João, a Maria, o Antônio, o José, o Tiago, o Pedro e qualquer um de vocês aí, o João Otávio, a Lorena, a Naime, a Aimee, qualquer um de vocês aí que está ouvindo esse vídeo nesse momento, o seu nome é um substantivo, beleza? Ou o nome mesmo mulher, homem, criança, são nomes de uma classe de espécie de alguma coisa, então é um substantivo, beleza? E também os sentimentos também são substantivos, né? A alegria, a raiva, o medo, a tristeza, então o amor, o perdão, a paz são substantivos, apesar de serem abstratos. Não vou falar o significado de substantivos abstratos agora, mas em outras aulas a gente vai falar sobre isso. Agora eu só quero que vocês entendam que os sentimentos também, né, as emoções também são substantivos, tá bom? Os substantivos, eles podem ser classificados da seguinte forma, né? Eles podem ser como o próprio, eles também podem ser coletivos, eles podem ser simples ou compostos, né? Eles podem ser primitivos ou derivados e eles podem ser também concretos ou abstratos, dependendo da situação, tá bom? Então, dependendo do substantivo, na verdade, né? Eles podem ser classificados dessa forma aí.
Hoje nós vamos falar especificamente de duas classes, que é os substantivos comuns ou próprios e os substantivos coletivos. E em um outro momento a gente fala das outras classes de substantivos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pelos substantivos comuns. Quais são, o que é substantivo comum? Substantivo comum, gente, não é nada mais nada menos do que o nome que a gente dá a todas as coisas da mesma espécie, uma coisa comum a todas as espécies. Por exemplo, se eu disser assim, aquele homem é bonito, vocês não vão saber que homem é. Por quê? Porque existe vários homens, é um nome comum a todos os homens, independente se ele é baixo, se ele é alto, se ele é negro, se ele é branco, todo mundo é homem, né? Então, aliás, todos os homens são homens, independente do tamanho, da cor, da raça. Então é um nome comum a todas as coisas, não é um nome específico, eu não estou sendo específico. Aquela árvore é grande, que árvore? Existem várias árvores, então é um nome comum a todas as árvores, eu não falei que árvore era. E mesmo se eu falasse aquela palmeira, poderia ser qualquer palmeira, porque no mundo tem muitas palmeiras. Então eu não estou sendo específico em qual palmeira eu estou falando, então é um nome comum, tá bom? A não ser que eu tenha dado o nome específico para minha palmeira, né? Lá no meu cercado tem um pé de coco e eu chamo ele de José, então de Joãozinho. Eu vou tirar aqui um pouco do meu Joãozinho. Aí nesse caso era um nome próprio, porque é um nome específico. Mas como não é o meu pé de coco tem um monte de pé de coco por aí, então é um nome comum a todos. Então com isso são substantivos comuns, beleza? Então nós temos exemplos disso, a casa. Toda casa é casa, independente de ser grande, pequena, vermelha, azul, é uma casa, então é um substantivo comum. Nós temos aqui, ó, acho que eu avancei aqui, isso. Além da casa, nós temos aqui também o cachorro, né? O cachorro é cachorro em todo lugar, ele pode ser um Rottweiler, um vira-lata, um poodle, não importa, ele é cachorro, então sempre vai ser cachorro. Então não tenho para onde correr, ele é um substantivo comum a todos os cães, a todos os cachorros. Outro exemplo é o martelo. Todo martelo é martelo, ele é um substantivo comum. O martelo da minha casa, quando eu quero um negócio para pregar o prego, eu digo, ei, procurei um martelo para mim. E se eu chegar na sua casa e disser assim, ei, me dá aí alguma coisa para me bater esse prego, tu vai trazer o quê? Um martelo, vai dizer, tá aqui o martelo. Então, ele é martelo em todo lugar, em toda cidade, em toda casa. Ele é comum a várias outras formas de chamar. Então, ele não é um substantivo próprio, ele é um substantivo comum, beleza? São 3 exemplos que eu trouxe de muitos exemplos que existem aí, tá bom? O próximo substantivo que a gente vai falar, gente, é o substantivo próprio, que eu já até dei uma dica agora há pouco, o que é substantivo próprio. É todo aquele substantivo que tem um nome específico dele. Por exemplo, o meu nome é Neivane. E quando você disser assim, ei, cadê o tio Ney? Vocês já vão saber que é eu. Por quê? Porque é o meu nome específico. Pode até ter outro Ney por aí, mas é o nome específico dele também. Entendeu? É um nome próprio. Geralmente a gente conhece as pessoas a gente identifica as pessoas pelo nome, porque é um nome próprio, específico daquela coisa, daquela pessoa. Não precisa ser nome de lugar ou de pessoas, como muita gente acha que precisa, mas precisa ser nome de qualquer coisa que seja específico daquela coisa, tem um nome específico, ela é um substantivo próprio. Exemplo, esse homem, o nome dele é Florencio. Se eu falar é um homem, é um substantivo comum, porque tem vários homens. Mas se eu falar Florencio, você sabe que esse careca bonito aí é o Florencio. Então é o nome próprio dele. Então isso é um substantivo próprio. E como vocês veem, o nome Florencio, ele começa com letra maiúscula. Isso significa que todo nome próprio começa com letra maiúscula. Diferente dos nomes comuns, né? Dos substantivos comuns, que eles começam com letra minúscula. Os substantivos comuns, eles começam com letra minúsculas, a não ser que ele esteja no início de uma frase. Senão, eles começam com letra minúscula, diferente com o nome próprio, que independente de onde ele esteja na frase, ele vai ser um nome próprio, beleza? Vai começar com letra maiúscula.
Que cidade é essa, para quem adivinha? Isso mesmo, Nova York, né? Aí é uma foto da cidade de Nova York, uma pintura, sei lá. E Nova York também é um nome próprio, porque é um nome específico de uma cidade. Se eu dissesse assim, tem uma cidade acolá muito bonita, ninguém sabia que cidade era, porque é comum, de todas as cidades tem esse nome, cidade, né? Mas se eu dissesse Nova York é bonita, então vocês saberiam exatamente qual cidade eu estava falando, porque é um nome específico. Por isso a gente diz que é um nome próprio, tá bom? O outro exemplo que eu trouxe foi do poodle aí, né? O nome desse poodle a gente chama ele de Maggie, né? Uma Maggie, uma cachorrinha, uma pudinha, Maggie. Então, se eu disser um poodle, é um nome comum, porque existe vários poodles por aí. Agora, se eu disser a Maggie, essa cachorrinha aí, específico, é o nome específico dela. Então, é um nome próprio e por isso se escreve com letra maiúscula. Além dos substantivos próprios e comuns, nós temos os substantivos coletivos, que é aqueles que dão nome a aqueles que dão nome a várias coisas, só que no singular. Por exemplo, se eu tenho, se você quer ver um monte de coco lá no pé, você pode dizer, olha lá está um cacho. Um cacho significa que ali tem vários cocos. Então, é o coletivo de coco é cacho, né? Nessa situação. Isso acontece em várias situações. Exemplos. Aqui nós temos o quê? Nós temos várias ilhas, gente. Que lindo! Nós temos aí várias ilhas, né? Eu posso chamar isso de ilhas no plural, ou eu posso simplesmente chamar elas de arquipélago. Arquipélago está no singular, mas é exatamente um conjunto de ilhas. Então, é um substantivo coletivo, porque é uma palavra no singular que tem um significado pluralizado, né? Aí, várias coisas, ele significa um conjunto de coisas. Arquipélago significa um conjunto de ilhas, tá bom? Outro exemplo é isso aí, uma biblioteca. Eu posso dizer isso é um livro, se eu me referir a um livro, mas se eu referir a vários livros, eu posso dizer uma biblioteca, porque há vários livros que estão ali naquele momento. Então, biblioteca também é um substantivo coletivo, tá bom? Biblioteca é um substantivo coletivo. Outro exemplo é isso aí. Vocês sabem o nome disso aí, gente? Cardume, né? O cardume é um conjunto de vários peixes, né? A junção de vários peixes. Se tem vários peixes juntos, a gente diz que é um cardume. Então, eu posso chamar, olha lá, vários peixes. Eu posso dizer um cardume, que é uma palavra que significa uma quantidade de peixes ali juntos. Beleza? Então, isso é o significado de substantivos coletivos. Se você abrir seu livro de língua portuguesa, na página 64, tem uma lista de substantivos coletivos, né? Você pode procurar lá na página 64, você vai encontrar uma lista de substantivos coletivos, onde você vai poder descobrir, por exemplo, o significado de esquadrilha, o significado de pomar, o significado de várias coisas ali, que também são substantivos coletivos que você vai encontrar nessa página aí, 64. E após você ler essa página aí com todo o substantivo coletivo, você vai fazer o seguinte: você vai fazer as atividades do dia, claro, língua portuguesa, nas páginas 65 e 66. Você vai fazer uma leitura na atividade história, na aula de história, e fazer as páginas 35 a 38. Sobre a aula de história, se você tiver dúvidas sobre a questão da aula de história, você me chama no privado, no WhatsApp, que eu te explico sobre algumas questões. Língua portuguesa também, mas está bem fácil a atividade de língua portuguesa. Mas se você tiver dúvida, pode me chamar também. E além disso, você vai fazer uma tarefinha para casa de língua portuguesa na página 67 e 68, tá bom? Depois me manda todas essas páginas aí, tira uma foto e manda para mim no WhatsApp que eu te espero, viu? Gatinho e gatinha, saudade de vocês. Espero que essas aulas presenciais volte logo, claro, com toda aquela preocupação e cuidado, mas espero que volte logo pra gente se ver de pertinho e matar a saudade, beleza? Isso é tudo, pessoal, e até a próxima. Fui!